Agora nós vamos ouvir a palavra de Deus, vamos ler juntos. Eu separei aqui um texto do livro de Gênesis, no capítulo 22. Tem uma história de fé muito forte. Diz assim a palavra de Deus: E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardoou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho. E fendeu lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, a colocou sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão. E foram juntos, e ambos andavam juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, disse: Meu pai? E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Está aqui o fogo, a lenha. Onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão! Abraão! E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. E ainda hoje se diz: No monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, teu único, que deveras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia do mar. A tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as famílias da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Diga graças a Deus, diga glória a Deus. Nós vemos aqui o dia mais difícil da vida de Abraão, com certeza. Foi o dia mais difícil. Abraão foi chamado de pai da fé, porque foi o primeiro que foi desafiado por Deus a entregar aquilo que amava, aquilo que ele mais amava, diante do altar do Senhor.
Foi com Abraão que o conceito de fé foi visto. E nós vemos aqui esse relato aonde o próprio Deus, que tinha Abraão como seu amigo, porque Deus chamava Abraão de meu amigo, aonde tudo que Deus ia fazer, Deus contava para Abraão antes de fazer. Quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, Deus avisou para Abraão que iria fazer. Porque o que Deus vai fazer, Ele revela, Ele conta, Ele fala com aqueles que são seus amigos. Amigos são mais chegados muitas vezes do que irmãos, né? Abraão foi desafiado por Deus a passar por um teste. Você vê que quando Deus fala com ele, Deus chama ele por uma única vez. Deus diz: Abraão, e ele, porque era amigo de Deus, ele conhecia que era Deus que estava falando com ele. Ele já foi respondendo: eis-me aqui. Era diferente de Samuel, quando ele era ainda criança, que Deus chamou Samuel por 3 vezes e ele não reconhecia que era Deus que estava falando com ele. Mas Abraão já tinha nessa época aqui, quando Deus chamou Abraão, ele tinha 65 anos, lá da Babilônia, de onde ele saiu, para peregrinar, para seguir, para caminhar com Deus para uma terra que ele não conhecia, que ele não sabia onde era e que Deus ia sinalizando para ele onde era que ele deveria acampar, onde era que ele deveria morar, onde era que ele ia passar aquele ano. Deus ia guiando os passos dele. E ele deixou ser guiado por Deus. Aí você vê aqui que Deus, ele não gritou. Deus, ele não usou nenhum meio miraculoso. Ele falou simplesmente, chamou o nome dele uma vez e ele já respondeu: eis-me aqui. E ele disse: olha, você tem um único filho, Isaac, não tem? Aquele que você ama. Porque Deus sabe aquilo que está dentro do nosso coração e aquilo que nós amamos. Mas eu quero que você sacrifique ele no altar. Quero que você faça um holocausto, um sacrifício. Eu vou te mostrar o monte, eu vou te mostrar o lugar. Vai dar aproximadamente aí uns 3 dias de caminhada para você chegar nesse lugar. Deus estava falando com um homem que era dizimista, porque você vai ver que alguns textos atrás, aí alguns capítulos atrás, Abrão, que ainda era Abrão, ainda não tinha sido mudado o nome dele, ele já tinha dado o dízimo da primeira guerra que ele tinha ido. Ainda como velho homem, sem Deus ter mudado o nome dele, a história dele, ele já tinha feito um voto com o Senhor de ser dizimista, que está aí em Gênesis no capítulo 14, a partir do versículo 18. Ele já era um dizimista. Se você for seguir a rota do percurso por onde Deus ia levando ele, cada lugar que ele acampava, Deus falava de uma maneira diferente com ele. Tinha vezes que ele estava triste, como ele mesmo disse. Estava dentro da tenda, só tinha o Eliezer, que era o seu mordomo, que era um empregado de confiança, e a velha, que era a esposa dele, que ele chamava, né? Dentro da tenda. E muitas vezes ele ficava triste porque Deus sabia que ele tinha um grande sonho no coração dele. Ele tinha um sonho de ter um filho. Ele tinha um sonho de ser pai. Ele tinha um sonho de ter um herdeiro para que ele pudesse, aquilo que Deus estava dando para ele deixar para uma próxima geração. E ele via os anos se passando, ele já estava com quase 100 anos e nada acontecia. Ele olhava para a mulher dele já estava com quase 90 e nada acontecia. E ele estava
fases da vida dele que ele enfrentou muito desânimo pelo tempo que ele estava esperando as promessas de Deus se cumprir na vida dele. E você vê que em todo tempo Deus não deixava faltar a palavra para ele, porque Deus fala com quem é seu amigo. Quando ele estava cabisbaixo, Deus mandava ele olhar para as estrelas, mandava ele olhar para cima e dizia: tá vendo esse tanto de estrela? Assim será a tua descendência. Quando ele estava olhando para o chão, Deus encontrava alguma coisa no chão para fazer ele lembrar as promessas de Deus na vida dele. Tá vendo aí? Tu tá olhando no chão, tu tá para baixo, olha. Tá vendo esse tanto de grãozinho de areia aí? Tu pode contar? Posso não, Senhor, pois assim será a tua descendência. Para onde ele olhava, Deus dava uma palavra, mesmo diante de circunstâncias difíceis, mesmo quando ele pensava que o seu milagre estava tão distante como é a terra das estrelas. A terra está tão distante do céu como ele achava que o milagre dele estava longe dele. Mas mesmo diante das distâncias, das circunstâncias adversas, Deus encontrava uma maneira de alimentar a fé dele, porque a fé vem pelo ouvir a palavra do nosso Deus. Em cada palavra que ele recebia, nesses lugares onde ele estava acampado temporariamente, morando temporariamente, ele fazia um sacrifício ao Senhor. Ele pegava algo que era importante, que ele gostava, ou que ele achava especial, por iniciativa própria. Deus nunca tinha pedido para ele fazer isso, mas ele fazia. Ele dizia: está aqui um presente para o Senhor. E ele oferecia aquele sacrifício diante de um altar para selar cada palavra que Deus dizia para ele que ia acontecer na vida dele. Deus não pedia para ele fazer isso, mas ele fazia porque ele estava crendo. Por isso que ele foi considerado o pai da fé. Porque a fé é a certeza, a convicção de fatos que você ainda não vê, mas você está esperando que aconteça na sua vida. E ele, quando ouvia falar das promessas de Deus na vida dele, ele já selava aquilo ali com um sacrifício. Mesmo sem Deus pedir, ele fazia isso. Mas teve um dia que Deus pediu algo para ele fazer. Porque o dízimo, nessa época que ainda não era lei, porque ainda não existia a lei de Moisés, mas ele já fazia. Que pode muitos achar que o dízimo é mandamento. E é mesmo, porque Deus disse que era para trazer todos os dízimos à casa do tesouro. A oferta é uma expressão do meu amor. Representa o meu amor. E a maior oferta quem deu foi Deus. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que ofertou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A oferta revela o meu amor por Deus, a minha gratidão, a minha iniciativa, a minha fé também, como foi o caso de Abraão, que em cada palavra que ele recebia, ele ofertava em cima daquela palavra. Agora, o sacrifício é diferente da oferta e do dízimo. O sacrifício não é algo que eu decido. Não é algo da minha iniciativa. É algo que Deus me pede. O sacrifício Deus não pede para todo mundo, não. Você sabia disso? Deus só pede para quem é seu amigo. Não é para todo mundo que Deus pede sacrifício. Porque o sacrifício, meu amado, é para quem realmente já ama a Deus de verdade, já de longa data. Deus pediu isso para Abraão porque ele sabia que Abraão lhe amava. E não amava só a Deus, ele amava alguém na vida dele que ele amava tanto que Deus queria saber qual era dos dois que ele amava mais. Se era a Deus ou se era o seu único filho.
Você vê que Abraão, ele não amava muito a esposa dele, não. Ele não protegia muito ela. Ele deixava ela muito vulnerável. Teve casos de que se Deus não defendesse a Sara, ela teria sido abusada até por outros homens. Ele não era muito apaixonado pela Sara, não. Mas por Isaac, pense, era o xodó, estava no centro do coração dele, era o Isaac. O Isaac não era o seu único filho. Ele teve, antes de Isaac, ele teve Ismael, que está bem no capítulo anterior, no capítulo 21. Mas para Deus, o filho que contava era o filho da aliança. Por isso que Deus chamou Isaac de teu único filho. Porque Deus tem compromisso com aquilo que está debaixo da aliança. Deus, ele começa a contar aquilo que está a partir da aliança, do casamento. Não que um filho fora da aliança não tenha valor para Deus, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que tem coisas na nossa vida, rolos que às vezes nós fazemos na nossa vida, que Deus não vai se meter no meio deles, não. Nós mesmos vamos precisar resolver sozinhos. O compromisso de Deus está debaixo da aliança, daquilo que é feito por meio da aliança. E as outras coisas que estão fora da aliança, nós vamos ter que resolver elas, sabe? Nós vamos ter que resolver. Porque tem gente que quer que Deus resolva os seus rolos, que faz lá por debaixo do pano, lá para as quebradas, lá pelas esquinas. E Deus tem compromisso com aquilo que foi feito debaixo da aliança. Se você for ler no capítulo 21, você vai ver que Deus mandou Abraão resolver o rolo dele. Porque além dele ter a sua esposa, ele teve, por causa dos conselhos da sua esposa, ele teve um caso com a serva dela. Porque a Sara não era da fé, não acreditava que Deus ia cumprir a promessa, que foi que ela propôs para Abraão, para ele se deitar com a empregada dela. Para a empregada ter um filho e a empregada ia dar esse filho para ela criar como que fosse filho dela. Só que o tiro saiu pela culatra. Quando a empregada viu o filho, foi a mãe que não vai querer criar seu filho. Ela não quis dar o filho dela para a Sara criar. Ela queria ser a primeira dama, porque afinal de contas ela tinha dado um filho para o patrão dela, né? E aí começou a confusão. Aí Deus disse para Deus disse para Abraão que era para ele se acertar com Sara e resolver a pendência com Sara e botar a casa em ordem. E aí Sara sugeriu para Abraão que fosse colocado para fora a empregada e o filho da empregada com ele, que era para botar para fora de casa. Como Abraão não amava Ismael como deveria, porque essas coisas feitas da maneira errada não vai gerar as consequências de algo que é feito da maneira certa. Vai vir consequências ruins. Ele pegou e despachou. Despachou aquela mulher que não era esposa dele. Mesmo que tivesse um filho com ele, ele botou para fora da vida dele. E ficou com a mulher da sua aliança. Quando Deus lhe provou, pedindo a ele que sacrificasse, que entregasse no altar aquilo que ele mais amava. Quando Deus pediu isso para ele, ele não estava com Sara perto. Ele não foi perguntar para Sara se podia fazer. Nós não estamos falando de um filho de 8 anos de idade, 9 anos de idade, como tem nos livrinhos das revistas infantis, das criancinhas, né? Uma criancinha no altar. E o pai, já de idade, tentando matar a criancinha em cima do altar. Isaac, nessa época aqui, meu amado, já tinha 33 anos de idade, a idade de Cristo, quando foi para a cruz. E há muitas semelhanças nesse texto, segundo os teólogos, com o que Jesus passou na cruz, porque entre a morte e a ressurreição foram 3 dias. Né? Isaac também com Abraão foi 3 dias caminhando para chegar até o local, em cima do monte onde Deus tinha preparado o encontro.
Isaac, como Jesus, também teve que carregar a lenha nas costas, a madeira, que não era uma mãozinha cheia, não, igual ninho de passarinho, não, né? Foi muita madeira que Abraão botou nas costas de Isaac para ele carregar. Semelhança à madeira que Jesus carregou nos seus ombros para o sacrifício. O sacrifício é diferente do dízimo, que Deus diz que é 10%, e o próprio significado da palavra dízimo já diz isso, que o dízimo não é nosso, não é nós que estamos dando para Deus, nós estamos devolvendo, porque o dízimo é de Deus. Nós estamos apenas devolvendo. Não estamos dando nada para Deus quando nós colocamos nosso dízimo no altar, porque o dízimo já é de Deus. A oferta é uma coisa voluntária, eu faço se eu quiser, se eu creio ou não. Agora, o sacrifício, Deus só pede para quem é amigo dele. Aí o sacrifício, Deus diz o dia, Deus diz a hora, Deus diz o que Ele quer e aonde é o altar para deixar. É o sacrifício. E foi isso que Deus pediu para Abraão. O sacrifício, mesmo criticado por muita gente que não acredita na palavra de Deus, é uma forma de adoração. Foi o que Abraão respondeu para os seus moços que não tinham a fé que ele tinha. Abraão disse para os seus moços, seus empregados: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço Isaque, iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Voltaremos. Ou seja, Abraão era tão amigo de Deus, porque um amigo conhece outro, de com ele andar. Nessa época aqui, Abraão já tinha 50 anos de fé, de caminhada de fé. E ele sabia que aquele sacrifício era uma forma de adoração. E como seus empregados não tinham estrutura para ver o que iria acontecer, ele não deixou que subisse junto com ele. Porque não é para todo mundo que Deus vai pedir um sacrifício. Não é para todo mundo, é só para quem é da fé, para quem ama e para quem conhece a Deus. Abraão conhecia tanto a Deus que ele sabia que Deus, como diz lá em Hebreus, era poderoso para levantar o filho dele até da cinza, fazer o filho de novo voltar à vida. Mesmo que queimasse todinho e virasse cinza, Deus ia levantar da cinza. Para você ver o tanto que ele conhecia a Deus. Mas chegou num percurso da caminhada, o Isaac, que já tinha costume de ver o pai dele sacrificando outras vezes, disse: pai, aqui tem a lenha, eu vou levando a lenha, aqui está o fogo, aqui tem um cutelo, que é uma forma de faca, de espada, e está faltando o mais importante, que é o que vai ser sacrificado, que é o cordeiro. Onde é que ele está? E Abraão disse: Deus proverá para si o cordeiro. Porque quando Deus pede para a gente fazer um sacrifício, Ele vai prover aquilo que vai ser sacrificado. Abraão ensinou isso aqui nesse texto. Se Deus pediu para você fazer uma coisa, não fique frio, que Ele vai prover isso aí que Ele está dizendo para você fazer. O que você precisa fazer é apenas reconhecer a voz de Deus que está falando com você e dizer: eis-me aqui. E se apressar para fazer, para ir para o lugar que Deus mandou você ir. Porque foi isso que Abraão fez. Ele não foi pedir a opinião de Sara, opinião de empregado, não foi pedir nem a opinião do Isaac. O sacrifício é uma coisa que é entre você e Deus. Somente, não cabe uma terceira pessoa aí não. É você e Deus. E quando ele chegou lá no local, Abraão ordenou, levantou o altar, ajuntou as pedras. O altar era pedra por cima de pedra. Ele foi ao redor da montanha e foi pegando as pedras. E foi fazendo uma vistoria, pegando pedra, botando pedra em cima da outra. E o Isaac ali ajudando, arrumou a lenha. E a Bíblia diz que ele amarrou a Isaac. Não tem nenhum texto que expresse que houve uma guerra, que houve uma luta entre ele e Isaac.
Essa palavra amarrar, ela é a palavra no hebraico akedar. Essa palavra akedar, ela não tem uma tradução no português exata. Se fosse para ser traduzido para o português, ela seria o significado dessa palavra akedar, que foi botada aí uma palavra chamada amarrar, que tem um significado diferente. Essa palavra akedar significa tirar do coração, desprender. Mas como não, na hora da tradução, a maior parte das nossas traduções, às vezes não tem uma palavra específica no hebraico, uma palavra só que substitua aquela outra no português. Como não existe, eles pegam a palavra que tem um significado mais próximo. Mas no caso aqui de amarrar, dá aquela ideia de que teve uma confusão e foi amarrado, porque senão não ia deitar, né? E no hebraico, a palavra para amarrar, que substitui essa palavra amarrar, é a palavra akedar, que significa no português, mais ou menos o significado, é que Abraão tirou do coração e se desprendeu de Isaac. Porque o Isaac estava no centro do coração dele. E quando ele coloca Isaac, que se deitou no altar, como é que você, cá para nós, um velho de quase 150 anos, 145 anos, vai amarrar um de 33 e ele, se fosse na força, ele ia ficar deitadinho ali esperando a faca entrar no peito dele. Sabendo que um de 33 tem mais força do que um de 145. Mas houve uma fé entrelaçada entre Abraão e Isaac. Isaac herdou a bênção de Abraão porque ele conquistou isso pela fé. Quando ele se deixou, se entregou no altar. Assim como Jesus se entregou na cruz, não por obrigação, mas porque ele se colocou em obediência para cumprir toda a vontade de Deus. Assim também ficou aqui nítida essa submissão de Isaac a Abraão. Isaac acreditava na unção que estava na vida do pai dele, ao ponto dele não ter medo, dele se entregar, porque ele sabia que ele tinha um pai que era um homem de fé e que jamais iria fazer o mal para ele. Eles sabiam juntos que Deus não queria o mal dele, sabia que Deus estava provando aquilo que estava dentro do coração. Porque só tem algumas maneiras que Deus usa para saber o que tem dentro do coração. Deus não se engana com o tempo que nós temos na igreja, que nós dizemos que estamos andando com Deus. Abraão já tinha 50 anos aqui andando com Deus, para ir para baixo. Deus não está preocupado quantas chuvas você já passou na igreja. Sabe como é que Deus prova o seu coração para saber o que é que tem lá dentro? É quando Ele lhe dá algo. O que você vai fazer depois que Ele lhe deu aquilo que você sonhava? E quando Ele lhe pede algo para você fazer, aí Deus fica sabendo quem de fato nós somos. Quando Ele coloca o Isaac que se deita no altar, que Ele desprende-se do filho, tira o filho Isaac do centro do coração e o filho se deita ali no altar, que Ele estende a sua mão para imolar o filho com o cutelo, com a faca, o anjo do Senhor grita, e não grita só uma vez, grita duas. Bradou é gritar, falar alto. Abraão, Abraão. E Abraão, por que ele gritou duas vezes? Porque Abraão não ia parar, porque o anjo estava chamando ele, porque ele estava determinado. O anjo chamou uma vez e ele estava determinado, ele ia continuar descendo a faca. E tem gente, amado, que diz que Deus está no centro do coração dela, que Deus é tudo na vida dela. Deus já falou não sei quantas vezes e ela não atende. Basta um caído falar o contrário daquilo que Deus disse para ela fazer, que ela deixa de ouvir a voz de Deus para ouvir o caído que ela encontra pelo meio do caminho, que debocha das coisas de Deus, que é inimigo da cruz. Ela deixa de fazer o que Deus mandou ela fazer. E Abraão foi o pai da fé, não foi porque Deus achou esse nome bonito, não.
É porque ele conquistou isso com as atitudes dele. Pode anjo descer do céu me chamando para me atrapalhar de fazer o que Deus mandou eu fazer, mas eu não vou parar. Porque quem mandou eu fazer não foi Deus. Não tenho nada que ver com anjo, não. E o anjo insistiu por 2 vezes. Aí quando ele viu, ele disse: eis-me aqui. Da primeira vez o anjo falou, mas da segunda vez já era o próprio Deus falando com ele. Então disse: não estenda a mão sobre o moço e não lhe faças nada. Isso foi o anjo falando, mas ele não ouviu o anjo. Mas quando veio o segundo Abraão, aí Deus falou com ele: porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste. Ele não estava dando o filho dele, não era para o anjo, ele estava dando para Deus. E não me negaste o teu filho, o teu único filho. Não foi com 50 anos de caminhada que Deus conheceu Abraão, não. Deus conheceu Abraão aqui. Nesse momento aqui. No momento do sacrifício. O sacrifício revela quem nós somos. O sacrifício revela o que está no centro do nosso coração. Quando Abraão tirou os olhos de Isaac, quando ele estava com o olho fixo no Isaac, naquilo que Deus tinha pedido para ele entregar, ele não viu o cordeiro, ele não viu a provisão. Mas quando ele tirou os olhos do Isaac, que ele olhou para o lado, a provisão já estava ali faz tempo, agarrada pelo chifre. Mas ele não via, porque ele estava com seus olhos fixos no Isaac, naquilo que ele deveria entregar. Deus está falando com você hoje aqui. Tire os seus olhos do lugar errado. Tire os seus olhos do sacrifício que Deus pediu para você fazer. Deus me pediu para fazer isso, mas é difícil demais, é difícil, eu vou morrer de fome. O que é que vai ser de mim? Como é que eu vou fazer? Tire os seus olhos do sacrifício. Coloque seus olhos na recompensa. Quando Abraão tirou os olhos do Isaac, do sacrifício, ele viu a recompensa, ele viu o cordeiro, ele viu aquilo que ele disse que Deus ia fazer na frente dele. Né? O cordeiro representava aquilo que ele cria que Deus ia dar para ele. Quando o menino perguntou: aqui está o fogo, aqui está o cutelo, e aqui cadê? Só está faltando o cordeiro. O que foi que ele respondeu? Deus proverá para si o cordeiro. Quando você coloca o Isaac, aquilo que Deus pediu para você entregar no altar, Deus vai prover o cordeiro. Tira os olhos do Isaac e coloca os olhos na recompensa. Porque se você olhar para aquilo que Deus prometeu te dar, se você entregar aquilo que Ele está te pedindo para você entregar, vai ficar fácil você entregar. Agora o nosso problema é que a gente quer a recompensa, mas não quer fazer aquilo que Deus pediu para a gente fazer. Abraão foi chamado pai da fé, porque ele decidiu não andar por vista, mas crer nas promessas de Deus. Aí Deus disse: hoje eu jurei por mim mesmo, porque fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei grandissimamente. Imagine o Deus grande dizendo que vai fazer uma coisa grandiosa. A gente até se assusta, né? Porque Deus realmente fez. De Abraão, de Isaac, saíram as 12 tribos de Israel, que hoje virou uma nação, que recebe países de todos os lugares do mundo. É um pedacinho de chão que não é maior do que o estado de Pernambuco aqui do Brasil. Mas recebe gente do mundo inteiro. E abençoa todas as famílias da terra, porque de Sião vem a bênção do Senhor. Para você ver o tamanho da fidelidade de Deus, quando nós obedecemos exatamente aquilo que Deus quer que a gente faça. Porque promessa é promessa, mas juramento é um decreto irrevogável. Deus, Ele quer poder liberar decreto, Ele quer liberar decretos irrevogáveis, que pode a quem quiser se levantar contra você, pode a quem quiser te matar, pode a quem quiser que você morra, pode a quem quiser o teu mal. Mas quando eu libero um decreto irrevogável, um juramento,
vai se cumprir, porque promessas são promessas e juramento é diferente de promessa. Mas o juramento é somente para aqueles que são amigos de Deus, que faz aquilo que Deus pede para fazer, que coloca diante do altar aquilo que realmente é valioso para si, às vezes o único, não tem outra reserva ali, é o único, esse aqui é o único. Deus não pede sacrifício para todo mundo, mas para quem Ele pede um sacrifício, Ele garante o direito de resposta. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada lar, cada vida, cada pessoa que tem me ouvido, cada pessoa que é tua amiga, que é teu amigo, que tem um desejo no coração de viver o melhor de Deus, de ser abençoado de maneira grande. E não só abençoado a sua própria vida, mas ser uma bênção para muitas famílias da terra. Eu estou falando, meu Deus, para os filhos de Abraão, os herdeiros pela fé, das promessas de Abraão, dos juramentos de Abraão. Pai, que o Senhor abençoe a vida de cada um, que eles consigam obedecer ao Senhor naquilo que o Senhor lhe pediu para fazer. Que eles possam, meu Deus, não ver apenas o sacrifício, mas que eles possam ver a recompensa de cada sacrifício. Alguns o Senhor chamou para levar a sério sua vida de oração. Outros o Senhor chamou que quer eles na tua casa. Outros o Senhor chamou que quer a sua vida sendo entregue no altar. Outros o Senhor espera que venha se batizar nas águas. Outros o Senhor espera que seja um dizimista. Outros o Senhor espera que seja um dos provedores da rádio. Eu não sei, meu Deus, qual o sacrifício que o Senhor pediu para essa pessoa fazer. Se ela largar as velhas amizades, os velhos ambientes, por isso, como muita gente não sabe, não é só dinheiro no altar, é tudo aquilo que Deus pede para a gente fazer, que vai gerar um morrer na nossa vida interior. Pai, que o Senhor dê coragem para essa pessoa, assim como o Senhor deu para Abraão, coragem de te adorar, além de palavras, mas com as suas atitudes de fé, em nome de Jesus.